Senhor, amém? Amém. Quem está alegre, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos, mais uma vez, Glória a Deus. poder ministrar santa palavra do Senhor. Poder estar aqui com os irmãos. Abra sua Bíblia, o livro, em Romanos. Romanos capítulo 16. Oh, aleluia. Romanos capítulo 16. Eu louvo ao nome do Senhor pela vida do nosso pastor Ronaldo, na nossa diaconisa Keila. Amém? Deus seja louvado na vida de vocês, na família de vocês. Louvo ao Senhor pelo convite da nossa irmã diaconisa Jucineia. Amém? E louvo a Deus pela vida dessa família, dessa igreja. Porque em meio a tudo que temos passado, permanecemos de pé. Permanecemos louvando o nome do Senhor. E creio que saindo mais forte, amém, igreja? Porque sabemos que a luta, muitas vezes o Senhor permite, não é por acaso. Tem um propósito, amém? Precisamos permanecer firme na presença do Senhor. Romanos capítulo 16, apenas a primeira parte do versículo 10, tem por epígrafe: recomendações, saudações e votos. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere por mim. Todo mundo encontrou, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 16, apenas a parte A do verso 10, que diz assim: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Diga comigo: aprovado em Cristo. Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Queridos, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, visto que hoje é culto da social, não é isso, Gisnei? Culto da social. E eu pedindo uma palavra ao Senhor e lendo a palavra do Senhor, e de repente esta palavra me chamou muita atenção. Nós vamos observar aqui o capítulo 16 do livro de Romanos, da Epístola aos Romanos. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de recomendações, ele faz uma lista de saudações, ele faz uma lista de votos. E cada obreiro, ele fala devido àquilo que ele fez. Cada obreiro, ele fala uma palavra específica para cada obreiro. E eu observo que aqui no início ele recomenda que o povo da igreja receba a Febe, né? Que é serva do Senhor ali em Secreia. E para que recebais no Senhor, nós vemos que aqui no versículo 3, ele fala, saudando a Priscila e a Áquila, cooperadores de Deus, e ele fala que eles expuseram até a própria cabeça para poder ajudá-los na obra do Senhor. Mas aqui no versículo 10, nós vemos que ele vai falar de um homem, e eu procurei algo sobre esse homem, diaconisa Keila, e não encontrei nada sobre esse homem. Mas sabe aquela frase que é pequena, mas diz tudo? Foi isso que eu encontrei. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Nós vamos observar que até mesmo no curso, no colégio, para ser aprovado é necessário passar pela prova. E só é aprovado quem consegue passar na prova, não é verdade? Aleluia! Então eu comecei a meditar na palavra do Senhor, eu comecei a olhar este versículo e eu comecei a pensar, meu Deus, aqui está dizendo absolutamente tudo. Está falando que Apeles era alguém, como nós, que teve um encontro com o Senhor Jesus, que foi impactado com o Senhor Jesus, foi alguém que reconheceu a palavra do Senhor Jesus, alguém que se envolveu com a palavra do Senhor Jesus, alguém que passou por todas as provações, mas foi aprovado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele poderia ter falado qualquer coisa, como aqui
tem várias saudações, né? Como eu já falei de Febe, como eu já falei de Priscila e Áquila, como tem aqui também, ó, saudai também a igreja que está na casa dele, saudai a Apênito, meu amado, que é as primícias dadas em Cristo, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Jônia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo. A Estaques, meu amado. Só que quando ele chega aqui, ele fala algo diferente. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então o que eu vejo nessas saudações do apóstolo Paulo, ele está saudando pessoas que cooperaram na obra do Senhor. Ele está saudando pessoas que fizeram a obra do Senhor. Ele está saudando pessoas que foram fiéis à obra do Senhor. Ele não está saudando qualquer um, ele está saudando pessoas que ajudaram na obra do Senhor. Ele está saudando pessoas que fizeram a obra do Senhor, que fizeram a obra social, que abriram as portas da sua casa e acolheram aqueles homens. Ele está saudando homens e mulheres que realmente se dedicaram à obra do Senhor. Mas quando ele chega em Apeles, ele olha, saudai também a Apeles, aleluia, aprovado em Cristo. Aqui ele já está dizendo tudo, porque é um capítulo de saudação, é um capítulo que não dá para falar tudo. Então ele procura palavras que dê para encaixar aquela pessoa, e ele encontrou uma palavra que dava para encaixar a Apeles, e ele olha e diz assim, saudai a Apeles, que foi aprovado em Cristo. E nós vamos observar que a palavra do Senhor, querido, o que nós encontramos aqui é alguma coisa sobre a aprovação de Deus. Nós vamos observar que esse homem, ele era destituído da glória de Deus, mas ele teve um encontro com o Senhor, como já falamos. Nós vamos observar que esse homem passou por várias provações na obra do Senhor, mas não largou a mão do arado. Aleluia. Nós vamos observar que esse homem passou por várias tribulações, mas se demonstrou ser um cristão genuíno na presença do Senhor. Nós vamos observar que esse homem foi um obreiro aprovado na presença do Senhor. E aí vem a pergunta, mas missionária Eliane, o que é um obreiro aprovado na presença do Senhor? Aprovado é aquele que passa pela prova, é aquele que passa no teste e canta a vitória do outro lado. Aprovado é aquele que mesmo machucado, ele não murmura, ele não reclama, mas ele fica fiel na presença do Senhor. Aprovado é aquele que mesmo se sentindo abandonado, mesmo se sentindo desprezado, como foi louvado aqui pela diaconisa Keila, ele não despreza o Senhor. Aprovado é aquele que mesmo se sentindo o último a ser escolhido, ele fica confiando no Senhor. Aleluia. Eu quero saber de você, você está sendo aprovado ou está sendo desaprovado por Deus? Só quem está sendo aprovado começa a glorificar, a exaltar o nome do Senhor e dizer, Senhor, está doendo, mas eu não te largo, está sofrendo, mas eu não te abandono, está machucando, mas eu não te deixo, está doendo, mas eu continuo fiel à tua palavra. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aprovado é aquele que passa pela prova. Nós sabemos disso, todos nós já participamos de colégio. Quem não passa na prova fica reprovado. Só que aqui não diz que ele foi reprovado. Aqui diz que ele foi. Aqui diz que ele foi. Aqui diz que ele foi aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. E aí vem uma perguntinha para nós. Nós somos servos. Se Paulo tivesse nos colocando um de nós nessa lista,
qual seria a palavra que Paulo escolhia para nós? Qual seria a palavra a ser escolhida para colocar à frente do nosso nome? Eu, Eliane. Qual seria a palavra escolhida para falar de mim? Porque aqui está falando de uma pessoa. Qual seria a palavra que o Senhor colocaria para descrever quem somos? Aleluia. Será que ele olharia e dizia: Gabriel, você foi aprovado? Aleluia. Qual seria a palavra que ele diria para nós? Aleluia. É por isso que eu comecei a pensar e comecei a observar cada saudação. Quando ele falou desse homem, eu fiquei, meu Deus, Paulo não jogava a palavra à toa. Paulo não falava por falar. Ele falava palavras pensadas. Ele sabia o que ele estava falando. E ele manda uma saudação para Apeles e diz: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. E aí me veio a pergunta: qual seria a descrição feita? Porque se nós formos olhar vários homens da Bíblia, hoje nós contamos a história deles, falamos sobre eles porque eles foram aprovados. Que falar de Jó, nós estamos nesse último trimestre na escola bíblica falando sobre Jó. Um homem que foi tão provado a ponto da revista chamar o gigante da fé. Há quem diga que a história de Jó é apenas uma história poética, mas não é verdade. A história de Jó é uma história verdadeira e real, porque a Bíblia diz que é. Ezequiel capítulo 14, versículo 14, o próprio Deus dá testemunho de Jó. O próprio Deus diz, ainda que Noé, Daniel e Jó orassem em favor desse povo, eu não o atenderia, apenas salvaria a sua própria vida. Então Jó era real, porque Deus não vai falar de uma pessoa imaginária. Jó era real. O que falar de Noé? Um homem que foi aprovado em meio a uma sociedade totalmente corrupta, onde as luzes tinham sido apagadas. Porque quando a gente fala de luzes na Bíblia, nós não estamos falando de luz elétrica que liga e desliga, mas quando Deus olha para a terra e encontra luzeiros, a Bíblia está falando de pessoas que ainda têm a luz de Deus sobre a sua vida. Aleluia. O que falar de José? Traído pelos seus irmãos, desprezado na sua própria casa, levado a uma terra longínqua, humilhado, sendo escravizado, traído, acusado, preso, mas venceu e do outro lado foi aprovado pelo Senhor. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor. Daniel também a mesma coisa, conhecemos essas histórias. Poderia falar de Abraão, poderia falar de Isaac, poderia falar de tantos homens de Deus que lutaram, venceram, mas foram aprovados pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em Tiago capítulo 1, versículo 2 diz: bem-aventurado o varão que sofre as provações. Aleluia.
Porque quando ele for aprovado, ele receberá a coroa da vida, que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor. Olha! Aleluia! Tem coroa para mim, tem coroa para você, mas é necessário chegar do outro lado, aprovado por Cristo, glorificando o nome do Senhor. Olha! Aleluia! 1 Tessalonicenses, vamos ler. Capítulo 2, versículo 4, diz assim. Oh, glória! 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então, há um propósito quando somos provados pelo Senhor, é para sermos aprovados por Ele. Deus não dá uma prova maior do que a nossa capacidade de vencer. Deus nos dá uma prova para que no outro lado, ainda que pareça difícil hoje, ainda que hoje você olhe e diz, eu estou no deserto, não tem nem água, eu estou morrendo de sede nesse deserto, não tem nem sombra, não tem uma árvore, não tem nada, eu estou só. No outro lado, Deus vai mostrar um manancial e você vai cantar o hino da vitória. Por isso, não desista, querido. O segredo da vitória é continuar firme na presença do Senhor. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Mas também tem obreiros que não são aprovados por Deus. Quais são? Vamos para a Bíblia. Quando a Bíblia fala, a gente se cala, né? Olha só o que diz em 2 Coríntios 10, 18. Esses são os que não são aprovados. Eu creio que aqui não tem desses. Glória! Mas se tiver, a partir de hoje vai mudar. Aleluia! Porque a palavra é para isso, né, pastor Ronaldo? É para nos confrontar, é para nos limpar, é para nos moldar, é para nós melhorarmos através da palavra do Senhor. Nós somos provados e aprovados para ministrar a palavra do Senhor com ousadia, com intrepidez, aleluia, agradando aquele que me chamou e te chamou da treva para a sua maravilhosa luz. 2 Coríntios 10, 18 diz assim, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. A Bíblia diz que seja outros a nos louvar, a falar de nós, porque não é aprovado, está bem claro, aqueles que a si mesmo se louvam. Irmã, como é que a pessoa a si mesmo se louva? Ai, irmã, quando eu prego, olha, o negócio, né? Eu sou o pregador. Se eu não pregar, a irmãzinha até prega, mas quando eu prego, ou quando eu louvo, ou quando eu oro, ou quando eu faço, se eu fizer fica melhor, se eu não fizer não vai dar certo, se eu fizer vai dar certo. Isso é louvar-se a si próprio. O Senhor fala, esses não são aprovados, mas sim aqueles que se diminuem diante do Senhor e falam para o Senhor, Senhor, eu não tenho, eu necessito de Ti, Senhor, eu não posso, eu dependo de Ti, Senhor, eu sou pequena, mas o Senhor é grande, me usa como Tu queres e faça o Teu querer, a Tua vontade. Aleluia, porque sem Deus nós não somos nada. A Bíblia diz, somos como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Mas quando somos dependentes de Deus, aí nós somos fortes, porque o Senhor segura em nossa mão e diga, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Aleluia. Existem provas, queridos, que nos faz mais dependentes
Os irmãos sabem que dia 7 de setembro eu tive um acidente. Me aposentei, infelizmente, né? Jogando queimado junto com os jovens. Fique quieto porque eu ainda sou jovem. Foi acidente, tá? Acidente pode acontecer com qualquer um, né? Mas eu me aposentei, né? Tudo bem. Eu torci o meu joelho. Irmãos, que coisa difícil. Difícil não foi o acidente. Não foi a torção em si. Difícil é no outro dia. Difícil é a semana seguinte. Porque uma perna tem que fazer todo o trabalho da outra. Foi muito difícil. E aí o Senhor... Porque crente é assim. Tudo que acontece com a gente já imagina a igreja, né? E eu imaginei um membro da igreja dependendo do outro. A força que o outro faz. Porque o meu membro direito é inferior, né? Que chama? Não sei se estão estudando inferior, né? Meu membro direito inferior, ele teve que levar tudo isso. Gente, 70 quilos. Antes da pandemia já estava, né? Mas tudo bem. Mas aumentou um pouquinho, né? Aumentou um pouquinho. E aí já imagina, gente. Já imaginou? Você é pesado. Nós somos pesados. E a gente só sabe o peso que é quando a gente está sentindo falta. No caso, eu senti falta da minha perna, do meu joelho. Passei 15 dias sem praticamente colocar no chão. Já tem mais de um mês. Como foi longe lá da minha casa para cá, pastor Ronaldo, né? Pastor Arlindo veio devagarinho. Mas graças a Deus, eu louvo ao nome do Senhor, porque eu já estou andando, porque uns diziam que precisaria operar, né? Porque o nervo ele ficou fraco, o joelho ele não segurava. Se eu fosse andar, colocar força, o joelho entrava. Não posso fazer movimento brusco ainda, né? Porque o joelho ele quer entrar, né? Então, graças a Deus não precisou ser operado, mas foi nesse período que eu percebi o quanto nós somos dependentes de Deus, e não só de Deus, também daqueles que estão do nosso lado. Ai de mim se não fosse meu esposo, se não fosse meu filho, se não fosse a minha família, né? Meu esposo ia para o trabalho, chegava do trabalho, ia cuidar das coisas, e eu terminava de organizar alguma coisa, corria para a igreja, chegava da igreja, ia concluir aquilo que tinha começado, e eu vi o cansaço no rosto dele, mas em nenhum momento eu vi ele reclamando. Aleluia, aleluia. E ali eu vi, meu Deus, como nós somos dependentes. Nós não somos nada, nós somos totalmente dependentes de Deus. É por isso que aqueles que a si mesmos se louvam não podem ser aprovados por Deus, porque não precisa muito, Gleice, para a gente ficar dependente a uma coisinha de nada, um toque mal dado, uma virada mal feita, a gente cai, a gente se machuca e fica dependente. Mas quando nós temos o Senhor, nós não reclamamos, não murmuramos, passamos pela prova dando glória a Deus, porque nós sabemos que o Senhor, Ele esteve conosco em todo o tempo. Aleluia. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo saudando um homem que foi aprovado. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele continua falando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele fala assim para Timóteo, e serve para nós também, amém, igreja? É um conselho para nós terminarmos esta palavra com um gostinho de quero mais. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Pastor Jorge, se o apóstolo Paulo mandou procurar se apresentar, é porque não é fácil. É tipo assim, esforça-te.
Esforça-te para permanecer firme na presença do Senhor. A caminhada não é fácil, querido. Nós precisamos entender uma coisa: ainda não acabou a caminhada. Isso é apenas o começo. O Senhor nos resgatou do lamaçal. O Senhor nos tirou do lamaçal, mas ainda não acabou. Bem-aventurado aqueles que perseverar até o fim, porque no final receberá a coroa da vitória. O apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele diz: acabei a carreira e guardei a minha fé. Agora tem apenas uma coisa preparada para mim, que é a coroa da vida eterna. Não só para mim, mas para todos vocês, para todos nós, igreja do Senhor. Permaneça firme fazendo a obra do Senhor. Esta obra da social é uma obra muito necessária na casa do Senhor, porque é bíblico. A Bíblia diz que a maior religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Então esta obra social é uma obra que é de muita valia na casa do Senhor. Mas permaneça firme, fiel, perseverando, para no final o Senhor descrever o que você é na presença dele. Glória a Deus. Aleluia. Para que no final ele olhe para nós. E eu quero ouvir essa voz, essa palavra: vinde, bendito de meu Pai. Aleluia. Não tem som melhor, não tem voz melhor, não tem convite melhor. Às vezes você deixa de ser convidado para algumas festas, mas para esta festa eu não quero ser deixada de ser convidada de jeito nenhum. Não importa o quanto somos desprezados aqui na terra, mas o que importa é sermos aprovados pelo Senhor. Não importa quanto somos machucados aqui na terra, mas o que importa é o quanto somos amados por Deus, porque a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Ele não necessitava provar nada, mas Ele prova o seu amor para conosco, enviando o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E isso antes de aceitarmos a Ele, antes de conhecermos a Ele. O Senhor me amou, o Senhor te amou. Querido, fique firme na presença do Senhor. Nada, nem ninguém deve ser algo para nos tirar, ser obstáculo, ser sei lá o que, para nos tirar da presença do Senhor. Nada nem ninguém. Quando nós dizemos nada nem ninguém, é realmente nada nem ninguém. Vale a pena deixarmos o Senhor por nada nem ninguém. O Senhor é tudo em nossas vidas. Queridos, devemos sempre agradar o Senhor, a fim de que sejamos achados por Ele, aprovado. Aleluia. Aleluia. A fim de que um dia Ele olhe para nós e nos coloque à sua direita e nos convide para a festa celestial. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito de meu Pai, porque tu foi aprovado. Vinde, bendito de meu Pai, porque tu foi aprovado. Vinde, bendito de meu Pai, porque tu não desistiu. Vinde, bendito de meu Pai, porque tu se interessou pela palavra do meu Pai. Vinde, bendito do meu Pai, porque tu não deixou de a escola bíblica aprender um pouquinho mais para poder enfrentar o adversário, para poder adquirir as armaduras espirituais. Vinde, bendito de meu Pai, porque houve momento difícil, mas tu não largou a
coração e fale para o Senhor: Senhor, eu quero. Glória a Deus. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero. Pode falar, pode confiar. Não vou falar, pedir vocês falar nada que não seja do Senhor, amém? Fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero Chegar no final. Aprovado por ti. Aleluia. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, eu creio que não foi à toa. Glória. Aleluia, Deus. Eu creio, Senhor, que esta palavra falou no nosso coração. E que nós vamos, Senhor, a cada dia nos fortalecer mais na tua presença, através da tua santa palavra. Conhecer mais a tua vontade, ó Pai, para quando o dia mal vir, Senhor, porque a tua palavra diz lá em Efésios, capítulo 6, que o dia mal vem, mas nós precisamos permanecer firme na tua presença. Meu Deus, em o nome de Jesus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, ó Pai, para entender a tua palavra, para que a tua palavra venha se fazer morada no nosso coração, para que o nosso coração seja o altar, Senhor, o altar, Senhor amado, aleluia, com sacrifício vivo a ti, Senhor. Deus, nos fortalece na tua presença. Toma a tua igreja, Senhor, capacita a tua igreja, fortalece a tua igreja, ajuda a tua igreja, segura nas mãos da tua igreja, aleluia, ajuda a tua igreja a perseverar até o final. Senhor, não deixa a tua igreja olhar para um lado nem para o outro. Não deixa a tua igreja se desviar do teu caminho, da tua palavra. Senhor amado, aqueles que estão em casa ouvindo esta palavra, Senhor amado, fortalece. Ajuda, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, que toda astúcia, cilada do adversário